Dr. Gustavo Bonfadini, embora seja um jovem, dispensa apresentação, mas só de praxe, vou apresentá-lo. Ele é responsável técnico pelo transplante de córnea do Hospital Popstar. Ele é responsável técnico do Banco de Olhos do Estado do Rio de Janeiro, do INTO, desde a fundação. Ele é doutor em oftalmologia e ciências visuais pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e tem pós-doutorado em catarata e córnea e cirurgia refrativa pela Johns Hopkins University, nos Estados Unidos. Então, já é a segunda vez que a gente conta com a colaboração dele. Ele, além de ser um rapaz brilhante, que domina profundamente o que faz, ele é um colega que sabe passar seus conhecimentos, e é um colega que está sempre disposto a nos ler, a nos ajudar. Ele é de uma amizade, é fácil contactar o Gustavo e contar com o conhecimento dele. Realmente uma honra para nós poder ter aqui um profissional e uma figura humana do gabarito dele. Gustavo, agora a palavra é sua e vamos em frente. Obrigado. Quero agradecer aqui, doutor Amigaroni e Valéria, e, obviamente, essa coordenação está muito bem coordenada da Rede D'Or, né? Enfim, do Copstar. A gente tem, até assim, eu fico até meio, que tem tanta gente boa palestrando, eu falo, nossa. E aí eu recebi o convite do Dr. Ami e falei, poxa, obrigado. E pelas palavras também, realmente é um prazer poder estar aí com vocês aí, mesmo que seja à distância, da gente bater esse papo, porque, enfim, o modo que a gente vai fazer hoje, a Valéria até sugeriu, olha, anotem as perguntas e no final a gente aborda todas essas questões. E como especialista de córnea, como ele já falou, essa troca é muito importante, às vezes com colegas que fazem catarata ou outras especialidades, para a gente poder também abordar multidisciplinarmente esses pacientes. Está o meu e-mail aqui, quem quiser, precisar, enfim, depois entrar em contato, é um prazer poder ajudar. Deixa eu ver se está passando. Vocês estão vendo aqui os slides? Então, né? Sim, sim. Tá, joia. Não tem nenhum interesse a declarar. Essa é uma imagem que eu gosto de mostrar, que basicamente é São Cosme e Damião. Pela Igreja Católica, a gente sabe que existe toda aquela questão, né, de que São Cosme e Damião seriam os primeiros santos da Igreja Católica que começaram a divulgar a questão dos transplantes. Essa é uma imagem, uma pintura que mostra um transplante da perna de um gladiador etíope para um sacristão. E aí esse feito, né, foi dito como o primeiro transplante aí da história, né? Obviamente tem todo isso aí esse contexto da Igreja Católica, mas isso ajudou muito a divulgar e também a aceitação do transplante no mundo como um todo. A gente sabe hoje que, segundo a Organização Mundial de Saúde, quase 300 milhões de pessoas sofrem de algum grau de deficiência visual. Se a gente pudesse dizer isso, seria quase que 5% da população. Mas grande parte dessas pessoas acometidas, elas estão numa situação de baixa renda. Isso é muito preocupante, porque se a gente vê que quase 80% desses pacientes poderiam ter sido prevenidos e não terem uma deficiência visual, esse é um fato que merece muita atenção na questão de saúde pública. Então, a gente tem as doenças da córnea como a segunda causa de cegueira reversível, porque se a gente for na primeira, seria, obviamente, os problemas de refração, depois a catarata, que seria reversível, o glaucoma estaria ali em segundo, mas ele é não reversível, e as doenças da córnea, que podem ser desde doenças por trauma, por infecção. Tracoma é um problema no mundo inteiro e no Brasil, às vezes eu vejo lá com os residentes, é muito subdiagnosticado. A gente tem o ceratocone, que no Brasil é muito prevalente, a prevenção é importante, não coçar os olhos, e a gente, como médico oftalmologista, independente se é especialista em córnea ou não, precisa divulgar para as pessoas a importância de não coçar os olhos. Se a pessoa começar a coçar os olhos, procurar um médico oftalmologista, muito provavelmente existe uma alergia ocular ali que merece ser tratada. A distrofia endotelial de fluxo, como eu vou falar daqui a pouco, são causas importantes, e os traumas oculares, de indicações de transplante de córnea. A gente tem aqui, esse é um artigo de revisão, quando
a gente criou o Banco de Olhos aqui do Estado do Rio de Janeiro, e aí eu fiz um compilado de como era a legislação até o momento. Então, passou por diversas mudanças, desde ser obrigado a colocar se você era doador ou não na carteira de identidade. Hoje em dia, a doação ela não é uma doação, ela tem que ser autorizada pela família. Por isso que é importante a gente entender que, para eu, como transplantador, fazer um transplante de córnea, a gente precisa de todo um ciclo que precisa funcionar. No estado do Rio de Janeiro, a gente conseguiu criar o tridígito 155, ou seja, qualquer um de nós pode notificar uma possível doação, se um falecimento de um óbito de um ente querido, esse número ele é para o estado de Rio de Janeiro, então se alguém estiver escutando e for de outro estado, ele não vai funcionar para esse objetivo, e até os pacientes podem ligar para saber como é que está a posição da fila, enfim, é um número que foi disseminado. Eu costumo dizer que a minha história na oftalmologia, ela meio que se confunde com a questão do banco de olhos, porque eu, quando me formei, terminei lá no Fundão, na FRJ, a oftalmologia em 2009, e queria fazer transplante de córnea, só que não tinha nenhum banco de olhos. Aí foi em 2010 para a Universidade Federal do Paraná, fiquei lá com o Dr. Hamilton Moreira. Em 2011, eu vou para o Johns Hopkins fazer parte do meu pós-doutorado, e quando eu estou lá, eu recebo convite para criar o banco de olhos numa estrutura que já existia de osso e ligamento, que é no Hospital do INTO, que é o Instituto Nacional de Traumato-Ortopedia. Mas, Gustavo, por que lá foi feito um banco de olhos? Porque lá já tinha uma estrutura de tecidos, para doação de tecidos, e isso facilitaria muito do que criar um outro banco de olhos. A gente tem lá dos Estados Unidos o Tissue Bank International, outras estruturas que foram criadas nesse modelo. Então, a gente replicou e fizemos a estrutura aqui, a Dr. Renato Ambrosio, na época era vice-presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, e o Dr. Marco Safed, que era presidente da Sociedade Brasileira de Oftalmologia à época. E aqui essa é a estrutura que a gente tem lá dentro. Por ter um banco de osso, a gente tem legislação mais rigorosa. Então, a gente tem, por exemplo, um ar ambiente mais puro, por exemplo, do que necessitaria. Então, é como se fosse um local que você faz vacina, por exemplo. A gente tem todo um rastreio com código de barra, com um sistema de segurança e de qualidade que nos confere uma qualidade muito boa, como a gente vê aqui nesses indicadores, foram os últimos publicados pela Anvisa. Só para vocês terem ideia, isso não é porcentagem, indicador, mas só para você ter ideia, eficácia na preservação de córnea, a média nacional é 86, a nossa é 97. Ponto de córnea, a gente consegue captar e preservar, sem ter que descartar. Coeficiente de descarte, média nacional, o coeficiente nacional 38 e o nosso é 22, menor do que o coeficiente nacional. E a eficácia de fornecimento, que é quanto a gente capta e quanto a gente fornece para transplante. A gente vê aqui 62 no coeficiente nacional e o nosso 67. Mas não adianta tudo isso sem diminuir a fila, obviamente, que ainda é grande. Para quem faz transplante de córnea ou quem não faz e gostaria de saber, mas, Gustavo, quais são os critérios de priorização? Pela lei, a gente tem esses 5: perfuração do globo ocular, iminência de perfuração da córnea, por exemplo, uma decimetocele. Se o paciente tem menos de 7 anos e ele apresenta uma opacidade de córnea nos 2 olhos, é uma urgência. Se ele tem uma úlcera de córnea que não está respondendo ao tratamento clínico, se ele tem falência até o 90º dia, cuidado, não são 3 meses, são 90 dias, então tem que ficar de olho nessa conta aí. E a Câmara Técnica do Estado do Rio de Janeiro, ela determinou outras possíveis causas de priorização. Se o paciente tiver uma baixa de acuidade visual abaixo de 20% e um olho único, é um critério de priorização. Se ele tiver caso de rejeição, por exemplo, um MELT, ou grande susceptibilidade a uma rejeição, também é um critério que pode ser avaliado pela Câmara Técnica. E uma baixa de visão, menos de 20/200 em ambos os olhos, também é outra indicação. Transplante de córnea no Brasil e no Rio, mas mais especificamente no Rio, como eu falei, a gente passou por um momento que não tinha banco de olhos e eu tive que sair para poder fazer o treinamento de transplante de córnea. E a minha indignação na época era, olha, eu sair do meu estado para aprender fora, está tudo certo, mas o paciente tem que sair do seu estado, que é o segundo maior população do país, o segundo maior PIB, para poder ter que fazer um transplante de córnea, eu não aceitava aquilo. Até hoje não aceito. Acho que o paciente tem o direito de fazer no seu estado
o transplante de córnea, seja pelo SUS ou seja privado, enfim. E aqui em 2010 foi criado o Programa Estadual de Transplantes. Como eu falei, a gente conseguiu abrir o Banco de Olhos do Rio de Janeiro, do INTO, aqui em 2013. Houve uma melhora gradativa, com uma redução do tempo de fila de espera, são dados do Sistema Nacional de Transplantes, só que aí depois a gente veio para 2018 e 2019, foram anos relativamente bons, com quase 1.000 transplantes por ano, e aí veio pandemia, crise também no sistema de saúde público aqui, especificamente no estado do Rio de Janeiro, prejudicaram a questão da nossa fila. Vamos falar agora um pouco sobre a anatomia. Quando a gente fala de anatomia da córnea, a gente sabe que o terço anterior existe uma compactação das fibras de colágeno diferente dos 2 terços posteriores. Guarda essa informação, vai ser importante para a gente poder falar das técnicas de transplante. Aqui é um modelo, aqui fotos, né, de um paciente, quando eu estava no meu fellow, de um transplante penetrante para um paciente com Fuchs, que fez uma ceratopatia bolhosa, né, pós-pseudofásica, e foi necessária a realização de um transplante total, ou seja, todas as camadas substituídas da córnea e várias suturas. Então, aqui o período de pós-operatório, como ficou o resultado depois. Transplante penetrante é a técnica mais realizada de transplante no mundo, porém, existem problemas relacionados à sutura. Então, a gente pode entender que quase algumas séries mostram de 28%, 40% desses transplantes, eles entram em falência funcional. O que é isso? O paciente tem uma córnea transparente, porém, ele não tem uma visão boa. Seja porque ele não consegue adaptar uma lente de contato, seja porque esse astigmatismo é muito alto e o paciente acaba não enxergando bem, e aquele transplante, apesar de transparente, não confere uma visão, uma recuperação visual. É importante a gente lembrar que essa cirurgia é feita no céu aberto, então você tem o risco de uma infecção, de uma hemorragia expulsiva, neovasos, muitas vezes relacionados às suturas também, a gente tem esse problema, e isso pode fazer com que aumente as taxas de rejeição quando comparadas aos transplantes seletivos. Imprevisibilidade refracional, como eu falei, então a gente faz um transplante, às vezes de um paciente, por exemplo, com ceratocone, e esse paciente pode ter um grau tão alto quanto ele tinha com ceratocone da córnea deformada. Então, a gente tem sempre que avaliar a real necessidade do transplante. Problema de superfície ocular, essa córnea é seccionada, então toda a inervação daquela córnea, ela vai demorar algum tempo para poder retornar aquela córnea transplantada. Então, esse olho vai sofrer de um ressecamento maior, esse paciente vai ter alteração de superfície ocular, e isso a gente precisa levar em consideração, porque é um pós-operatório muito maior do que quando comparado ao transplante lamelar de córnea. Essa é uma imagem que a gente mostra, transplante penetrante, transplante lamelar anterior profundo, como esse aqui, e o transplante endotelial, que são esses 2 últimos. Só para mostrar essa imagem do quanto que o transplante endotelial ele fez uma mudança. Em torno aqui desse ano de 2013, começou a aumentar o número de transplante endotelial porque a técnica cirúrgica começou a ser uma técnica mais reprodutível e com melhores resultados quando comparado ao transplante endotelial. Óbvio, eu estou falando em casos de indicação que o paciente tem uma falência do endotélio e não é por conta, por exemplo, de um ceratocone, que tem uma alteração na superfície anterior. Um breve relato histórico, acho que para quem não é da área de transplantes, acho que ajuda a entender um pouquinho como é que foi essa evolução. A gente tem o transplante de córnea como o primeiro transplante bem sucedido na medicina. Veja essa imagem, essa foto aqui e o relato do Dr. Edward Zinn, como que ele fazia essa cirurgia, ou seja, não tinha o microscópio que a gente tem hoje, muito menos as pinças e também as linhas de sutura, mas naquela época foi possível já realizar o primeiro transplante bem sucedido. E aí a gente tem toda uma evolução, desde técnicas de enxerto, o primeiro banco de olhos que foi criado nos Estados Unidos, e o Dr. Charles Titlet, que ele fez o primeiro relato do transplante endotelial. Só que esse relato não foi bem sucedido, não tinha, como eu falei, todo o arsenal que a gente tem aqui de microscópio, de linhas de sutura. Então, essa ideia ficou adormecida por um bom tempo, até que o Dr. Melis, na Holanda, ele desenvolve uma técnica que ele chamou de PLK. Era uma bolha de ar que tentaria fazer com que as células, né, a parte interna da córnea, ficassem aderidas sem a necessidade de suturas. Isso foi um grande avanço para a época, isso foi em 99, e logo em seguida, lendo esses relatos
Eu lembro até o doutor Mark Terry explicando, ele estava com os 2 filhos dele muito pequenos, e ele falava, eu ficava dando de mamar, ficava lendo aqui o artigo do Meles e tentando ver como que a gente poderia melhorar aquela cirurgia. E eu acho muito interessante, quer dizer, ele pegava aquele tempo que ele tinha livre, pouco tempo, né, com 2 filhos pequenos, e tentava desenvolver, melhorar aquela técnica. E ele modificou a técnica e chamou de DLK, como uma dissecção manual. Você pode ver que já tem resultados um pouco melhores que tanto de rejeição, quanto de acuidade visual, quanto de conversão também para o transplante penetrante, e ainda tinha uma taxa de descolamento relativamente alta. O DLK, basicamente, era uma cirurgia muito trabalhosa, que tinha que fazer essa ressecção manual e colocar como se fosse um pocket na parte posterior da córnea. Em seguida, em 2004, o Meles, ele, para facilitar esse tempo cirúrgico, que era uma cirurgia de 1h30, cirurgia longa, parecia até uma cirurgia de retina, nada contra, mas que geralmente as cirurgias de retina são cirurgias um pouco mais demoradas, e ele desenvolveu essa técnica que ele retirava a DCM por dentro. Isso facilitou muito a velocidade da cirurgia e também você poder fazer com que essa cirurgia fosse mais reprodutível. Em seguida, em 2005, o Dr. Price, ele desenvolve a técnica que ele chama de DISEC. Era uma dissecção manual desse enxerto, dessa córnea, e colocada através da parte interna, depois com uma bolha de ar, e facilitando mais ainda os resultados. Só que toda essa questão era feita de forma manual, como ainda é possível fazer. Só que o Dr. Gorogoy, de Nova York, ele consegue estandarizar esse procedimento utilizando um microceratum, que eu vou mostrar em seguida, e esse microceratum que era utilizado na cirurgia de LASIK. Ele colocava numa câmara anterior artificial esse botão e cortava essa córnea. A parte interna era utilizada no paciente. Pois bem, DISEC ainda é a cirurgia mais realizada nos Estados Unidos de transplante endotelial, e em 2006, o Dr. Meles desenvolve a técnica que hoje é o padrão ouro, que é o DMEC, ou seja, substituição apenas da DCM, da membrana de DCM, que é a membrana basal do endotélio, e o endotélio. Então, com isso a gente teve ótimos resultados, porém é uma técnica que ela demanda uma curva de aprendizado maior e também os resultados de descolamento são um pouco maiores. Em 2013, o Dr. Dua, que é um indiano radicado na Inglaterra, ele consegue mostrar que a córnea tinha mais uma camada, realizando a cirurgia de Big Bubble, que é a cirurgia da dissecção profunda do estroma anterior da córnea, e ele mostrou que existia uma bolha, quando se faz a técnica de Big Bubble, uma bolha tipo 1, que ela era mais central. Por que ela era mais central? Porque ali está a membrana de Dua, ou a membrana pré-DCM. E com isso, quando a gente tem a bolha tipo 2, que ela é mais periférica, está só a DCM. Por que isso é importante para o cirurgião de córnea? Porque quando eu faço uma bolha tipo 1, eu sei que ali está a Dua. Então é mais difícil de eu perfurar durante a cirurgia de transplante lamelar anterior. Quando eu tenho bolha tipo 2, tem só a DCM e o endotélio. Então ela está uma membrana mais delicada e mais fácil de ser perfurada. Esses ensinamentos foram importantes porque o Dr. Agarwal, ele descreve a técnica de PDEC, que nada mais é do que a parte central, os 8 milímetros centrais, com membrana do endotélio, a membrana de DCM e a membrana de pré-DCM ou de Dua. Você vê aqui que ela não se enrola como se fosse um pergaminho como o de MEC, ela fica meio dobrado, meio molinho, e recentemente veio um cirurgião também indiano para poder fazer aqui com o Dr. Bruno Fontes, aqui no Rio, foi bem interessante. Ele estava para o Congresso de Catarata Refrativa e o Bruno mostrou, foi muito, muito enriquecedor essa divisão aí de informações entre a gente, isso a gente já sempre aprende com outros colegas. Então, eu tentei aqui, nessa imagem, só mostrar a diferença entre o DISAEC, o DMEC e o PDEC, que são os caminhos para o transplante endotelial. Só para vocês entenderem como é que foi a evolução, né? Então, a gente saiu do DILEC, que era um pouco mais espesso, o DISAEC, que já tem uma espessura muito menor, e o DMEC, que, obviamente, você nem consegue perceber, na maioria dos casos, que esse paciente fez um transplante endotelial. Existe um pouco de melhoria visual quando comparado o DMEC e o DISAEC. O DMEC, a gente tem, sim, resultados de visão mais satisfatórios, mas lembrando, também
possíveis complicações, como intraoperatórias e perioperatórias iniciais. Taxa de rejeição é menor no DMEC, o DISAEC ele tem 12%, essas são estatísticas do Dr. Price. As minhas estatísticas, eu tive um caso de rejeição de DISAEC. Óbvio que isso não é estatística tão relevante, mas nesses 10 anos, assim, e quando a paciente teve, ela usou só colírio, e eu acho que fiz uma semana de corticoide via oral, e o paciente regrediu e manteve a transparência da córnea. Acho que é importante vocês entenderem também, quando atender um paciente com rejeição de córnea, que quanto antes conseguir tratar, igual herpes, né? Você consegue melhorar aquela condição. Então, aqui é só para mostrar o DISAEC, que é o transplante lamelar posterior profundo, no qual vai um pouco de estroma e ADC meio endotélio. Então, a gente tem aqui os resultados de várias séries mostrando que, e para quem não conhece, esse aparelho se chama microcerátomo, era o aparelho utilizado, né? Eu falei era porque hoje a gente tem o laser de femtosegundo, não tem mais justificativa para se fazer a técnica de LASIK com um microcerátomo, né? Enfim, só se for um local que não tenha realmente uma estrutura de laser de femtosegundo, mas hoje os grandes centros sempre tem alguns centros cirúrgicos oftalmológicos que dispõem de um laser de femtosegundo. Então, basicamente, a gente tem aqui a cabeça de corte, o motor, e nessa câmara anterior artificial vai ser montado o botão e vai cortar a tampinha mais externa da córnea e vai ser utilizada a parte interna. Eu vou mostrar aqui, essas fotos são de uma cirurgia minha, então eu montei, né, o botão dentro dessa câmara anterior artificial, porque ele está solto e precisa ser cortado. Então, é como se fosse um fatiador de queijo. Ele precisa delaminar essa córnea da parte externa. É um paquímetro que mede a espessura da córnea. A gente vai desepitelizar, tirar os 50 micras do epitélio. Em seguida, vai passar a cabeça do microcerátomo para cortar a parte externa. Retirada a parte externa, coloca de volta, coloca no trépano, né, na base do trépano. Vai fazer a trepenação pela parte endotelial. Após isso, você vê que eu estou manipulando, eu pego bem na pontinha e, por exemplo, uma agulha de insulina, a gente coloca aqui na parte interna do olho e uma sutura de um ponto, às vezes duas, dependendo. Geralmente eu gosto de ampliar um pouquinho mais, é uma incisão de 2,75, mas na hora de colocar o enxerto, para não perder tanta célula, nessa manipulação, às vezes eu amplio um pouquinho. Então, às vezes é um pontinho e a bolha de ar dá para ver bem aqui. Depois aumentamos a bolha de ar, depois de 15 minutos reduzimos a bolha de ar, o paciente vai para casa e faz um repouso em decúbito dorsal na maior parte do período, em torno de 3, 4 dias, essa bolha de ar vai embora e a recuperação dele é muito boa. Aqui é uma foto de um paciente meu, ele é até colega médico, óbvio que está com zoom, mas vejo que ele tinha uma visão de 20/60 no pré-operatório e 3 meses após o transplante endotelial de MEC, que vai só a membrana de DCB e o endotélio, percebo como é que está o ACT dele, enfim, é quase que imperceptível dizer que ele fez um transplante de córnea. Esse é um paper que nós publicamos quando eu estava lá nos Estados Unidos. Basicamente, eu vi o meu chefe, que hoje é o chefe da córnea, o Dr. Albert Jung, e ele pegava e colocava com uma pipeta o transplante. Vejam aqui que está corado com azul de tripã essas células, que é a membrana de DCB e o endotélio. Só que a pipeta, quando sai do olho, faz um vácuo e saía essas células. E eu ficava, olha, não está certo, dá para fazer algo melhor. Aí eu tive essa ideia de colocar um tubo EV e um próprio cartucho da Alcon, que tinha lá no centro cirúrgico, coisa de brasileiro, né, que já trabalhou no Souza Aguiar, em vários hospitais, que às vezes falta um pouco de algum insumo especificamente, a gente acaba se adaptando às situações. E a gente publicou, essa ideia obviamente não é original, mas não tinha sido publicado nada com o cartucho B da Alcon, que hoje eu vejo que vários colegas utilizam, porque é algo, enfim, que tem no centro cirúrgico e facilita muito a vida do cirurgião. E aí, para mim, a felicidade, por isso que eu falo sempre para meus residentes, estimularem a publicar, e, enfim, porque através dessa publicação, anos depois, eu não conheço a autora, mas eu recebi aí, porque fui citado, né, no artigo, que ela publicou os relatos com essa técnica, enfim, relatos positivos, mostrando lá
que vale a pena fazer com essa cirurgia. Para quem não está feito o que é o DMEC, o transplante substituindo apenas a DCM e o endotélio, essa aqui é só para a gente poder entender quais são as manobras que a gente precisa fazer, muitas vezes, para poder abrir, porque a DCM é muito elástica. Então, se a gente coloca ela dentro do olho, ela fica como se fosse um pergaminho. Quanto mais idoso for o doador, melhor para quê? Porque a DCB vai ser menos elástica e vai facilmente abrir. Então, geralmente, um doador acima de 40 anos é o ideal nesses casos. Tá? Aberto o enxerto, vem por baixo, bolha de ar, abriu todo o enxerto 10, 15 minutos, depois diminui a bolha de ar. Tá? Essas são outras manobras, porque, vejam bem, eu não posso encostar nessas células, senão você vai acabar matando essas células. Então, você vê que está por cima da córnea. Geralmente, eu trabalho com uma câmara anterior bem rasa, e aí, em olhos com comprimento axial muito grande, olhos vitrectomizados, talvez essa não seja uma técnica tão interessante. Por isso que, caso a caso, a gente tem que discutir a melhor técnica para esses pacientes. Então, vejam as manobras que são necessárias, ó, aqui esvaziando a câmara anterior, para poder, quando eu tenho esse double roll, a gente poder fazer uma pressão, às vezes até com o próprio dedo, e umas batidas na parte central, a gente faz um fluxo do pouco de líquido que tem no olho, para poder abrir e, aos poucos, porque como ela se envolve como se fosse um pergaminho, a parte da curvatura fica para a parte de cima. E também temos que observar o lado correto, porque se o cirurgião inadvertidamente abrir para o lado errado, isso vai fazer com que a córnea não volte a ficar transparente. Então, é uma técnica que demanda uma curva de aprendizado um pouco longa. São os tipos de cartucho que podem ser utilizados. Pode haver uma rasgadura, né, durante o processo. Quem faz isso nos Estados Unidos é o banco de olhos, quem faz isso no Brasil é o cirurgião, por falta não só de legislação, mas também de como que seria feito esse processo. Então, nos Estados Unidos, se paga por uma córnea assim $6.000. Não que o banco de olhos venda a córnea, mas ele mostra para o governo o custo para poder produzir aquele tecido. E no Brasil, o governo que paga, porém, a gente sabe que esses valores estão muito abaixo do que precisam. E aí, só para mostrar como é que é a preparação e como é que fica um enxerto na hora de entrar dentro do olho. E ele precisa ficar nessa posição aqui para poder ser feito corretamente. No preparo, eu gosto de marcar o S quando eu faço um DMEC, porque geralmente essas córneas são opacas, são difíceis de visualização, e aí muitas vezes não dá para ver direito. Depois de 5, 10 minutos de manipulação, o azul de Trypan já começa a ficar um pouco rarefeito, então facilita ter um S marcado. Lembra, eu estou marcando aqui na face próxima do estroma, face estromal da DCM. Então, aqui é só a DCM e o endotélio que se marca o S. Eu não estou marcando o S na parte endotelial. Só para mostrar aqui o S marcado, né? Então, facilita a visualização, porque aí eu vou estar vendo ali que tem um S e que o S está feito de forma correta ou não. Então, você vê aqui que ele está invertido. E aqui a gente tem um S na forma correta. Esse S ele sai em torno de uma semana, já não aparece mais. Então, esses são os resultados, só para mostrar excelentes resultados, né, no transplante endotelial na técnica de DMEC. Aqui o PDEC, como eu falei anteriormente, que vai à membrana de Dua associada, e aí a gente tem a bolha tipo 1, nesse caso, né? Ele já é um enxerto que ele não fica no formato de um pergaminho, e ele facilita, porque ele consegue abrir mais fácil, mas é difícil de marcar o S. Então, tem que ter um pouco de experiência. Geralmente, você tem que ter um endoiluminador e um mantenedor de câmara anterior. Eu, na minha prática, não utilizo essa técnica, mas quem faz, e faz bem, geralmente tem ótimos resultados. Acho que no Brasil, as duas técnicas mais utilizadas é o DISAEC e o DMEC, para transplante endotelial. E aqui são algumas informações para quem faz catarata, né? Então, tá bom. Gustavo, você está falando tudo aí de transplante endotelial, muito legal, mas eu só faço catarata, eu estou mais interessado naquele paciente que tem FUX, e o que você tem de informação para passar para a gente? Bom, primeiro que esses são estudos um pouco mais antigos, o Dr. Stark, né, que era o chefe da catarata do Hospital Johns Hopkins, onde eu fiquei mais de um ano lá, e esse estudo basicamente mostrou que acima de 600 micras seria o ponto de corte para esse paciente fazer transplante. Nesse caso, o estudo mostrou transplante penetrante. Tá?
e depois outros estudos mostraram que 640. Eu não gosto dessa classificação, porque eu acho que apenas a espessura ela não determina se esse paciente vai para o transplante ou não. Ele pode ter uma córnea espessa que não tenha tanto edema, e, ao mesmo tempo, ele pode ter uma córnea fina que tenha já edema e que não tenha 600 micras. Enfim, então é importante a gente entender que a paquimetria vai flutuar por conta de, por exemplo, essa córnea já está entrando em falência, e você ter, durante a noite, não vai evaporar o líquido da córnea, e de manhã, quando esse paciente acorda, ele já tem uma piora da visão. Então, medir esse paciente logo pela manhã ajuda muito, assim como o pessoal do glaucoma afere a pressão intraocular de manhã, para a gente também, às vezes, é importante avaliar esse paciente de manhã. Seja pela paquimetria ultrassônica, hoje a gente tem, por exemplo, o OCT, tanto fazendo um mapa epitelial como um mapa da córnea como um todo, isso ajuda muito a gente a entender contagem de células, a visão desse paciente, como ele está no dia a dia. Esse foi um relato de caso publicado lá pelo nosso grupo do Hopkins, muito interessante, publicado pelo Lucas, aqui da UERJ, enfim, que ficou também com o Dr. Albert Jung, após eu ter ficado com ele lá no meu pós-doutorado. Essa paciente chegou lá de livre espontânea vontade e falou, olha, ela trabalhava com manipulação de imagem, com Photoshop, falou, olha, eu operei catarata nos 2 olhos, nesse olho de cá, uma foto da Grand Station de Nova York. Eu não manipulei essa imagem. Na outra imagem, eu mostrei como que eu estou enxergando no olho que eu só operei a catarata. Ou seja, no olho que eu operei catarata e transplante endotelial, eu estou enxergando essa imagem aqui. Só que no outro, eu estou enxergando tudo borrado. Por que eu gosto de mostrar essa imagem? Porque a gente tem a distrofia de Fuchs, em até 4% da população dos Estados Unidos, acima de 40 anos, vão ter distrofia endotelial de Fuchs. Isso é muita coisa. A gente não tem ainda dados de prevalência na nossa população aqui no Brasil de distrofia endotelial de Fuchs. Então, isso quer dizer que casos como um paciente com Fuchs, e às vezes um cirurgião de catarata diz, olha, eu acho que essa córnea suporta bem. Tudo bem, eu concordo. Muitas vezes essa córnea vai suportar bem. Mas será que a qualidade da visão desse paciente vai manter a mesma coisa apenas fazendo a cirurgia de catarata? A ideia aqui não é simplesmente selar que esse paciente precisa de um transplante endotelial, mas é fazer com que esse cirurgião de catarata divida a opinião com um especialista em córnea. Isso vai ajudá-lo também, caso essa córnea venha descompensar, a mostrar para o paciente que ele já sabia daquilo, que aquela descompensação poderia acontecer. O paciente vai ficar muito mais tranquilo e agradecido ao médico que indicou, porque ele foi o responsável por aquele paciente estar acompanhando também com o especialista em córnea. Enfim, então, existem alguns relatos de ponto de corte de espessura corneana para indicação de transplante endotelial, e aqui, por exemplo, vão algumas perguntas que eu acho que é de cunho bem prático para quem faz cirurgia de catarata. Ou seja, dá para associar essa realização e correção da disfunção endotelial junto à cirurgia de catarata? Sim, é seguro. A gente tem relato já de cirurgia tríplice, isso é muito seguro fazer. Agora, lembra que é fase dependente. Você tem que ter uma cirurgia de catarata lisa. Se tiver, por exemplo, ruptura de cápsula, teve vítreo na câmara anterior, já vai ter complicação para esse enxerto ficar manipulando ali na câmara anterior e ter um sucesso na cirurgia de transplante endotelial. Então, se for uma cirurgia de catarata que talvez seja mais complexa, vale a pena separar as cirurgias. Ela tem a mesma taxa de descolamento e outras complicações fazendo junto ou separado. O cálculo biométrico, essa é uma dica importante. Se for fazer, por exemplo, um transplante lamelar posterior, que é o transplante endotelial, na técnica de DMEC ou na técnica de DISAEC, vai ocorrer uma hipermetropização desse paciente. Ou seja, você programou para ele ficar plano, e se ele tem Fuchs, muito provavelmente, daqui a 5, 10 anos, ele pode precisar de um transplante endotelial. E se você programou ele ficar plano, ele acabar ficando depois com um transplante endotelial mais 1,5, isso é ruim para ele. Então, talvez, nesses casos, o que eu falo para os meus colegas que não são transplantadores programa para ele ficar míope de -1, por exemplo, pelo menos se um dia ele precisar de um transplante endotelial, ele não vai ficar com uma hipermetropia, que é muito ruim. Depois da catarata, o paciente precisar de um óculos para poder enxergar. Se ele ficar com -1, ele vai conseguir ter uma boa visão de perto e também de longe, ele põe um óculos eventualmente. Então, é algo que tem que ser discutido aí, que eu acho que vale a pena
vocês verem. Agora, quando eu estava nos Estados Unidos, eu lembro que chegou uma paciente no consultório do Dr. Albert e falou: olha, eu tenho Fuchs, eu tenho catarata, eu sei que eu vou ter que fazer as 2 cirurgias, mas eu não quero usar óculos depois da cirurgia. A paciente saiu do consultório, eu falei: Albert, como é que você lida com esse grau de exigência? Porque ela não é real. Essa paciente, muito provavelmente, vai precisar usar óculos depois. Ele falou: não, faço os cálculos. Eu falei: então tá bom, eu vou pegar os seus prontuários e fazer uma revisão e talvez até publicar. Ok, fizemos, e aí a gente conseguiu otimizar a constante da fórmula e mostrar que isso ajudava na melhoria dos resultados desse paciente refrativos. Agora, mesmo assim, a gente tem que entender que 60% do grau do olho está na córnea. Esse paciente com Fuchs, ele vai ter, sim, uma dificuldade da gente calcular essa previsibilidade, porque essa córnea vai se modificar depois do transplante. Então, isso é importante a gente falar para o paciente. Tá bom, mas Gustavo, por que esse paciente sofre uma hipermetropia? Vamos lá, tem esse trabalho até do Dr. Albert com coelhos, e ele fez só uma densitometorrex. Lembra, a gente tem que tirar desse meio doente que tem essa gutata, essa distrofia endotelial de Fuchs. E aí, quando faz a densitometorrex, nesse caso em coelhos, só de fazer essa parte circular, sem tirar desse meio, já dava uma hipermetropia de 0,4. O outro ponto é quando você tem, por exemplo, o corte, no caso de um Disaec, como eu mostrei no microceratum, a gente tem, por exemplo, a córnea aqui montada na câmara anterior artificial, quando faz o corte com aquela lâmina, vai tirar aquela tampinha, e o que vai para o enxerto do olho desse paciente é esse pedaço, que é uma lentícula. Isso a gente entendendo melhor, a gente entende que o enxerto lamelar posterior, ele forma um menisco, e esse menisco ele vai agir como uma lentícula negativa. No final das contas, isso diminui o poder corneano total. E aí você vai entender que, aumentando a espessura da córnea, devido à adição desse tecido que está na parte posterior, vai diminuir também o raio de curvatura. E isso faz com que você tenha uma hipermetropização em torno do paciente. Então, seria um método empírico para quem é cirurgião de catarata e não quer entender muito sobre transplante endotelial, mas, poxa, eu ouvi o Gustavo falando que se ele tem Fuchs, eu vou deixar esse paciente pelo menos -1 e -2 de miopia. Já vou explicar ao paciente por quê, e ele vai entender, obviamente, evitando também aquelas lentes multifocais, ou lentes difrativas, ou lentes ENDOF, porque essa córnea muito provavelmente vai precisar de um transplante endotelial em algum momento da vida. Então, isso é importante, talvez colocar uma lente que a gente chama lente asférica, mas uma lente monofocal para esse paciente, evitar lentes multifocais. No DMEC, por exemplo, em pacientes fásicos, a gente sabe que existem ótimos resultados. Eu já tive que operar paciente de 38 anos, 40 e poucos anos. Óbvio, é exceção, né? Mas existem esses casos. Agora, é importante a gente saber que esses pacientes, 4% em uma série publicada recentemente, a gente vai ter, sim, uma progressão para catarata. Então, se a gente tiver um paciente, por exemplo, com 50 anos, pelo menos, já vale a pena pensar em fazer catarata e transplante endotelial. Ó, falando de uma córnea que a gente já avalia e vê que essa córnea está em sofrimento, seja porque já tem um raise subepitelial, seja porque essa córnea já tem alguma alteração estromal, seja porque o endotélio já tem uma espessura da DCME que é acentuada, e isso faz com que a qualidade visual, como eu mostrei anteriormente, não esteja tão boa. Então, a gente sabe que disfunção endotelial associada à catarata dá para fazer tríplice, um procedimento e reabilitação mais rápida. Disfunção endotelial associada à catarata incipiente, depende. Se o paciente tiver mais de 50 anos, tríplice. E paciente com uma idade maior, você vai ter chance de desenvolver catarata e aí não compensa tanto só fazer o transplante endotelial. Agora, o paciente tem menos de 50 anos, não vale a pena manter ele fásico. Eu sei que agora o CFM liberou, né, a catarata com meios transparentes, mas, enfim, eu ainda acho que com menos de 50 anos a gente deveria manter, caso a caso, obviamente. Tem casos que a gente antecipa. E o que a gente quer mostrar aqui, se você for utilizar, vai operar um paciente com distrofia de Fuchs, mas acha que ele não vai precisar de transplante agora, é importante, muito importante, você utilizar uma lente
que não seja uma lente hidrofílica, que seja uma lente hidrofóbica. Só para lembrar, hidrofóbica é aquela lente que vem seca. Então, a lente hidrofílica é aquela geralmente que vem num vidrinho e está embebida de líquido. Tá? Se você tem lente hidrofílica, ela vai muito provavelmente opacificar em contato com o ar, uma bolha de ar, se você colocar no final da sua cirurgia, ou se daqui a 5, 10 anos esse paciente for para um transplante endotelial, vai ser necessário colocar só de uma bolha de ar. E aí, imagina, ele vai opacificar a lente que você implantou, e dependendo de qual for o colega, enfim, isso está na literatura, está acessível, o paciente pode ler e falar, poxa, minha lente opacificou, será que era uma lente hidrofílica? Eu já vi paciente chegar no meu consultório sabendo que tem opacificação e perguntando, doutor, será que colocaram uma lente hidrofílica? Eu fiquei assustado com o grau de conhecimento técnico que esse paciente tinha. Mas esse é o grau de conhecimento que esses pacientes hoje têm, não só por conta do Google e tudo mais, mas eles estão muito mais educados do que estavam anos atrás. Então, se você é cirurgião de catarata, essa é a dica que eu passo para vocês, lente hidrofóbica, tá bom? Acho que ficou um risco aqui, não sei se foi eu que fiz. Sou eu que fiz esse risco? Enfim. Estão me ouvindo? Sim, sim, sim. Ficou um risco aqui, não sei de onde que veio, É. mas tudo bem. Tá, vocês estão vendo o risco ou não? Sim, sim. Será que foi eu? Enfim. Deixa eu tirar aqui. Mouse. Borracha. Pronto, paguei. Foi eu que fiz. Doideira. Então, vamos lá. Aqui esse slide eu já mostrei a diferença de conformação da córnea. Agora eu vou só relatar a possibilidade de também utilizar o laser de femtosegundo para ajudar nessa dissecção da lamela da córnea. Então, vocês viram que tem uma sopa de letrinhas que os especialistas de córnea hoje têm para tratar as doenças da córnea. Esse é um relato dos 6 primeiros casos no Brasil de transplante lamelar anterior superficial, utilizando o laser de femtosegundo sem o uso de estruturas cirúrgicas. Eu estava no meu fellow lá com o Hamilton Moreira, ele leu um artigo da doutora Sônia Wu, do Hospital de Bascom Palmer, e ele falou, Gustavo, está chegando o laser no Brasil, era um dos primeiros lasers que tinham, era o laser da Zimmer, e ele fazia numa frequência diferente do laser da Abbott, à época, ele só não fazia o corte vertical, só fazia horizontal. Mas fizemos um protocolo com 3 pacientes utilizando 250 micras e 3 pacientes utilizando quase 450 micras. Na época, eu mesmo submeti para o comitê de ética e não acreditava muito na segurança do procedimento. Então, foram pacientes de 450 micras sem sutura que não tinham muita viabilidade de enxergar naquele olho, tinham retinopatia diabética, mas queriam retirar aquela córnea pelo cunho estético e também funcional para tentar melhorar alguma coisa. Mas foi um protocolo que foi bem interessante, porque nenhum deles tiveram ectasia, uma teve crescimento epitelial e a gente teve que suturar depois. Essa é a técnica de substituição. Então, esse paciente tinha 20/400, né, e 20/200 corrigida, ele já tinha feito a catarata nele e não tinha melhorado, obviamente, pela cicatriz, e optamos por fazer a substituição da lamela superficial. Aqui, como esse laser não cortava na época a parte vertical, então foi feito a parte vertical com trépano manual. Percebo que naquela época ainda tinham essas diferenças, né? Não era um leito tão delicado. Então, cortando a córnea doadora e aqui colocando em cima. Hoje eu colocaria um pouquinho de BSS, deixaria ela um pouco mais úmida e talvez eu colocaria 4 pontinhos de suturas cirúrgicas, né? Mas só com a lente de contato. O paciente tem que estar bem orientado, né? Se ele coçar o olho, vai sair. Então, com 2 meses, 20/30, com correção, então um resultado bem satisfatório. E aí, quando a gente vê essa sopa de letrinhas, tem o Dalk, que eu já falei, que é a partir dessa técnica de Dalk foi possível descrever uma nova camada da córnea, e isso para a medicina como um todo é algo bem interessante, né? Você descobrir que existe uma nova estrutura anatômica que não foi descrita ainda. E aqui para mostrar como é que a técnica foi descrita de Big Bubble, colocação de uma bolha de ar no leito profundo.
aqui, quando a gente precisa fazer o primeiro corte, a gente chama de Brave Slash, que é eu ponho um pouquinho de viscoelástico e faço o primeiro corte, porque essa bolha pode vir muito rápida e perfurar a DCM, e aí tem que converter para o transplante penetrante. Algumas vezes é interessante colocar uma bolha de ar na câmara anterior, isso vai facilitar a visualização dessa cirurgia. Então, aqui a gente tem as indicações para substituir apenas a camada externa da córnea, paciente com ectasia, distrofia estromal, cicatriz. As vantagens seria do lamelar anterior, que teria o menor risco de rejeição. Lembra, um paciente com ceratocone, por exemplo, é jovem, tem um endotélio saudável. Por que substituir esse endotélio? Se ele poderia ter, às vezes, até índices menores de astigmatismo, preservar a estrutura do endotélio que está sadia nesse caso. Você teria um globo ocular fechado. Então, se esse paciente, por exemplo, tivesse um trauma em algum momento, menos risco de você ter toda uma extrusão ocular. As vantagens, obviamente, você tem que ter uma interface muito lisa. Se tiver ainda estroma na interface, a visão não vai ficar tão boa quanto um próprio transplante penetrante. Agora, o penetrante tem vantagens. A técnica ela é mais simples, ela é mais rápida de ser feita, mas a desvantagem, obviamente, como eu falei, maior risco de rejeição, problemas relacionados à sutura e ao astigmatismo. Nesse slide de uma microscopia eletrônica, que você tem que ter uma interface bem separada para você não ter estroma residual e uma visão ruim. Esses são os instrumentais que a gente utiliza, né, para poder fazer essa ressecção. Ela é bem trabalhosa e, às vezes, no finalzinho da cirurgia, perfura e a gente tem que converter para transplante penetrante, que é a técnica tradicional. São algumas cânulas que a gente utiliza para poder fazer a técnica de Big Bubble. Então, observem aqui, nesse vídeo, a técnica mostrando o tipo 1, que é a bolha central com a membrana de Dewar, então ela é mais resistente, com menos chance de perfurar, e aqui a bolha tipo 2, que ela já é mais periférica, ela pega só a DCB e o endotélio, com mais chance de perfuração. Fazendo essa técnica, quando eu estava no meu fellow em Curitiba, aí olha como é fácil de perfurar a DCB. Então, aqui a tesoura, e aí a gente percebe que só de encostar, a tesoura ponta-romba, ó, perfurou. Olha aqui a perfuração, microperfuração, mas é central. Então, deixar essa perfuração aí, quer dizer, tentar fazer o transplante lamelar anterior, provavelmente vai fazer uma dupla câmara, porque o humor aquoso vai entrar através dessa perfuração, vai fazer uma dupla câmara, esse paciente vai ter chance de fazer um glaucoma. Então, muito provavelmente é melhor converter para o transplante penetrante. Pensando nisso, quando eu estava no meu fellow nos Estados Unidos, e essa que é interessante que eu falo para os residentes, enfim, essa troca quando você está fora do país, ou até mesmo aqui, mas lá fora você tem mais contato com indústria e outros colegas, e isso faz com que, por exemplo, eu estava lá, eu mostrei minha ideia para o meu chefe, ele falou, vou botar você em contato com a Catena, e a gente desenvolveu 2 instrumentais para poder facilitar a vida do cirurgião que faz essa dissecção. Eles chamaram de espátula Bonfadini, eu não tenho nenhum interesse comercial, não recebo royalties, nada pela espátula, mas é que é um vídeo só para mostrar como que talvez seja mais elegante essa dissecção, colocando aqui, fazendo primeiro o Big Bubble, passar um pouquinho mais rápido, retirado, essa é a parte que vai fazer o corte, que a gente chama de Brave Slash, e aqui já colocando a espátula, ela tem uma chanfradura central, isso facilita, porque quando eu estava no meu fellow, eu usava uma espátula de íris, e ela fugia de vez em quando e perfurava. Eu falava, gente, eu quero uma espátula que tem uma chanfradura central e que acompanhe a curvatura de uma córnea com ceratocone. E aí eles desenvolveram, provavelmente gostaram e botaram lá no hall de instrumentos que eles vendem. Então, só para mostrar aqui de forma mais acelerada como é que é a cirurgia de transplante lamelar anterior profundo, tá? Aqui, basicamente, só para mostrar a importância da doação, eu acredito que todos nós médicos, independente se especialistas de córnea ou não, a gente deve sempre, quando estiver numa roda de amigos e tudo mais, e quando perguntado, falar se a gente é doador ou não, mas também estimular a doação. Existe muita falta de informação e muito pré-conceito a respeito desse tema. Então, algumas redes sociais elas disponibilizam até para você informar ou não, porque, lembrando, no Brasil, a gente só tem a doação quando a família diz sim. Então, se a gente não fala para os nossos familiares qual é o nosso desejo, muitas vezes a família não sabe. E não sabendo, muitas vezes ela diz não, inadvertidamente. Foi isso, foi um grande prazer poder falar um pouquinho aí com vocês sobre o tema que eu sou apaixonado.
é minha lenda pessoal e tentar zerar a fila do Rio. Estamos longe, mas, enfim, é um trabalho de formiguinha que depende de várias pessoas, agentes. Estou à disposição aí para perguntas e a gente poder esclarecer qualquer dúvida aí. Muito bem, Gustavo. Bom, não é nenhuma surpresa, a gente já esperava que você fosse apresentar uma aula fantástica para a gente. Valéria, você conduz agora as perguntas aí, por favor. Bom, por enquanto, ainda acho que foi tão completo, tão didático e tão elucidativo as explicações do Gustavo que ainda não surgiram perguntas. Gustavo, deixa eu te fazer uma pergunta. Nos últimos 2 anos, em relação a pacientes pseudofásicos que você transplantou, qual seria a proporção entre transplante endotelial e transplante penetrante? Vou botar aí de 95% a 98% de endotelial, assim, é muito alto. Para você ter ideia, em março, eu lembro que foi no dia do meu aniversário esse ano, uma paciente que fez transplante penetrante por FUX, 17 anos, 15 anos atrás, então o endotelial ainda não tinha chegado realmente no Brasil, e ela fez uma pacificação bilateral com depósito lipídico, enfim. E ela relatou, olha, quando eu fui para Sorocaba com o meu médico, eu tive uma alergia e tudo mais. Eu falei, bom, vamos marcar no centro cirúrgico que tem uma estrutura melhor. E ela fez um choque anafilático. Isso é para lembrar os colegas que, assim, é raríssimo acontecer. O meu anestesista, ele tem experiência com transplante renal, então nessa parte eu estava bem. Ele não fez dialisima, que é uma coisa que pode causar um pouquinho mais, não fez de pirona, enfim, fez muito pouca coisa. Provavelmente foi pelo drape, né, do campo cirúrgico, só que eu já tinha tirado a tampinha, né, você já tirou o botão, vinha uma pressão vítrea grande, a lente querendo sair, eu falei, olha, faz um manitol, porque vai ter um expulsivo aqui. E nesse ponto a paciente, olha, Gustavo, eu estou com falta de ar. Aí ele levanta, vê, Gustavo, fecha rápido, porque eu preciso, fez adrenalina, eu preciso entubar. E aí, naquele ponto, a situação é quase um filme passando na tua cabeça, ainda bem que isso aconteceu hoje, assim, não foi há 10 anos atrás, então eu tive sabedoria e tranquilidade de dar os 4 pontos rapidinho, falei, Rodrigo, espera só fechar os 4 pontos. Ele, mas preciso entubar, tá bom. Ele entubou, depois eu continuei a cirurgia, terminou tudo bem, mas para mostrar, assim, eu estou mostrando um cenário quase catastrófico, que não virou uma catástrofe, mas que pode acontecer no transplante penetrante. Se fosse numa catarata por facomulsificação ou até mesmo por um transplante endotelial, eu fechava, dava um ponto, acabou, ou esperava, é uma incisão de 2 milímetros. Então, assim, você ter o olho fechado, como a gente tem no transplante endotelial, eu sempre explico para o paciente, olha, existe uma chance de você ter que repetir o transplante endotelial, mas se precisar repetir, é algo tranquilo, eu tiro aquele enxerto, coloco outra bolinha de ar, e o paciente, pelo menos na minha experiência, nunca precisei repetir mais de uma vez, mas acontece. Mas essa é a grande vantagem que eu vejo. Assim, hoje em dia não tem muito espaço. Se a disfunção é endotelial, mesmo que aquela córnea está assim, você olha e fala assim, gente, mas já tem cicatriz no estroma, não é melhor ir para o penetrante? Eu falo, um endotelial que não seja 100% ainda é melhor que um penetrante. Eu publiquei um trabalho há muito tempo. Pode botar uns, pelo menos, 15 anos. Onde eu dividi os pacientes operados de catarata em 2 séries, uma série até 3 cruzes e outra série 4 cruzes. A minha perda, eu fiz a medida pré-operatória com 1 ano depois, 1 ano. A minha média até 3 cruzes, a minha média de perda endotelial foi de 13%. E com a 4 cruzes, o dobro, 26%. Quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu me lembro que eu comentei com o Walton Nozer, ele falou, Mir, você vai surpreender em núcleos muito duros quanto a gente pode perder de célula endotelial. E eu tive perda até de 50%. Então, isso é uma coisa que eu sempre friso, né, para quando eu posso, cuidado com aquela catarata mais dura, dá uma olhadinha no endotélio primeiro, porque o endotélio é que vai pagar essa conta, né? Então, na minha experiência, quanto maior o tempo de ultrassom, quanto mais tempo você fica brigando com o núcleo, fatalmente, maior vai ser a perda endotelial. Não sei se é a tua experiência também. E vamos lembrar, né, que você é um exímio cirurgião, isso não isso é um fato conhecido, você é um cirurgião muito habilidoso. Óbvio que hoje a gente tem
viscoelástico de melhor qualidade do que a época, e também temos a fluídica dos equipamentos também muito melhor. Você pega um Centurion, ele consegue controlar a pressão intraocular. Então, assim, isso é muito louco. Antigamente, a gente não tinha nem pensado em que isso poderia existir. Mas, recentemente, eu chamei o professor titular da Universidade Federal do Paraná, o doutor Habib, para falar uma aula para os nossos residentes lá do IOS. E foi interessante, ele deu uma aula magna de 2 horas e pouco. Ele mostrou o gráfico lá, e que, na verdade, dos estudos que eu acho que ele é um dos maiores pesquisadores de endotélio do mundo, né? Enfim, ele pesquisa basicamente endotélio. Existe um gráfico como se fosse uma curva que a gente faz para ganho de peso de criança, enfim. E ali a gente vê que, assim, 700 micras é o ponto de corte para uma córnea, assim, essa córnea não vai mais aguentar. É questão de tempo dela descompensar. Agora, você tem, sim, casos daquela gutata. Vamos lembrar o que é a gutata? É a excrescência que vem da DCM e fica entre uma célula e outra, e de cima o microscópio vê com um ponto preto. Não é que ali não tenha a célula endotelial, mas ela está em tanto sofrimento que muito provavelmente ela não vai causar uma detutergência, que é tirar essa água de dentro da córnea e devolvê-la para dentro do olho de forma adequada. Mas pior, como eu mostrei naquele slide da imagem borrada da GainStation, o paciente tem uma qualidade visual que ele não sabe explicar, mas ele fala, está embaçado ainda. E quando você faz o primeiro transplante endotelial no olho, isso foi muito engraçado. Recentemente, a paciente falou com 2 semanas de cirurgia, falou, Gustavo, eu estou vendo jeans. Eu falei, mas o jeans você sempre viu. Não, eu via, mas eu não via a malha do jeans. Essa definição da malha do jeans, eu não me lembro de ver isso há muito tempo. E agora voltei a ver isso. Então, os pacientes mostram que a qualidade visual, depois do transplante endotelial, é algo muito significativo, que a gente não pode deixar de observar. E os seus comentários aí de perda celular, acho que é bem relevante, principalmente para quem está assistindo aqui, que na grande maioria é cirurgião de catarata, né? Isso que você falou é interessante. Eu sempre falo que nós, como médicos, como oftalmologistas, estou falando demais, agora depois vou me calar num silêncio sepulcral. A gente diz assim, o fulano está me enxergando 20%, eu operei, fez um transplante nele, a gente opera uma catarata, foi para 80%. E a gente coloca essa melhora em termos quantitativos, mas há uma melhora qualitativa que só o paciente pode aferir, né? É muito interessante isso, né? Percepção de cores, percepção de contornos, percepção de forma, né? Muito interessante. E é engraçado, né? Porque os meus pacientes, como estão ali na recepção, então eles se conversam. Às vezes vai ter um paciente que tem um diagnóstico já e está conversando do lado com o que já operou. E graças a Deus a maioria, o resultado é muito bom, então esse é um marketing até positivo, mas ele dá ânimo para a pessoa passar por aquilo tudo ali, que é uma jornada que a gente sabe que não é fácil, mas quando ele já fala para o outro, fala, olha, você vai ver, a qualidade da visão vai ficar muito melhor, fica tudo meio embaçado, mas depois melhora, e ele se dá o apoio, eu acho legal, aí troca um telefone, daqui a pouco um fala assim, eu vou operar, mas eu já falei com o seu João ali, que já falou que é assim mesmo, mas que vai melhorar, e eles conversam entre si. É muito legal essa experiência. Valéria. Bom, por enquanto não surgiram perguntas. Eu acho que o Gustavo colocou tantas coisas importantes. Não é questão da córnea suportar, mas a qualidade da visão, como você mesmo falou. E numa avalanche de implante de lente multifocal, é uma questão a considerar essa questão se a córnea vai precisar de transplante mais adiante. Isso tem que ser muito bem colocado, principalmente nos dias de hoje, vamos dizer assim, né? Exato. Então eu sou da Câmara Técnica, Valéria, de oftalmologia do CREMERGE. E assim, o que eu falo para os meus residentes, mas também para os colegas aqui, é assim, a gente está fazendo cada vez mais, infelizmente, uma medicina que também a gente tem que se observar os critérios legais, porque o paciente está muito bem informado. Um paciente que chega fazendo perguntas se a lente dele é aerohidrofílica, mas o que eu mais recebo é o seguinte, o paciente chega lá com uma restore, com uma multifocal e fala, mas doutor, eu operei há 5 anos, será que eu não tinha FUX? Será que o meu médico não sabia que a lente multifocal não poderia ser colocada? E eu fico numa situação muito ruim. Obviamente que a gente tenta olhar para frente, isso que eu mostro para o paciente, e não entro nesse mérito, mas a pergunta fica ali no ar,
E o paciente fica, mas será que não é melhor tirar essa lente? E, obviamente, a gente não vai explantar, vai primeiro fazer o transplante do arterial, ver como é que fica, e geralmente ele fica bem, ele não mexe mais naquele assunto. Mas é um tema que ele, de vez em quando, todo mês quase, eu recebo um paciente me perguntando isso. Mas essa lente multifocal, ela é a mais indicada porque eu paguei mais e tudo mais, e é por isso que eu advogo, cobrem, mas cobrem pelos seus honorários, não precisa cobrar, ou cobre pela lente que você está indicando, mas botar uma lente multifocal no paciente com fluxo, ela é contraindicada e às vezes você também vai estar tendo problemas no futuro. O que eu quero é evitar que não só os pacientes tenham problema, mas também os nossos colegas tenham problema. Essa é a minha mensagem. Boa observação, muito, muito pertinente. É isso aí. Bom, eu acho que, a princípio, as pessoas já ficaram assim, bastante esclarecidas com todo esse seu conhecimento. Excelente, Gustavo, excelente. Obrigado. Eu digo uma coisa, eu acho que você merece. Eu acho que, em vez de você botar o S na marcação, você pode botar um G ou pode botar um B. Você sabe que eu falei com o pessoal da Catena na época, mas eles falaram... Você faz a sua assinatura. Eles falaram... Lembra, antigamente, fazia isso com caneta, né? Aí fazia um F. Aí o Dr. Mark Terry, ele ficava assim, F de fail, não tem que marcar. Mas era de Zaek, fail, né? Porque nos Estados Unidos existem 2 grandes grupos que são excelentes cirurgiões. Um é o Dr. Mark Terry e o Dr. Price. Como tudo na medicina, às vezes tem aquela questão, né? De uma linha, de outra. Então, você vai no Congresso da Academia Americana, tem as aulas lá do Dr. Terry, tem o Dr. Price, e, assim, a gente sabe que são ótimos cirurgiões e ficam, às vezes, uma cutucadinha aqui, outra ali. E eu acho que, às vezes, é até saudável, porque a medicina cresce assim. Como eu mostrei na história da evolução da técnica cirúrgica, às vezes, não importa o motivo, aquela gana de tentar melhorar o que já existe para fazer uma curva de melhoria, como o Almir estava dizendo, poxa, eu fiz minha tese de mestrado, de doutorado em catarata, e aquele aprendizado que é uma vírgula a mais na cirurgia de catarata, o cirurgião para frente já aprende e fala, poxa, eu vou fazer dessa forma agora, porque eu já sei que vai diminuir o astigmatismo pós-operatório e vai melhorar o paciente. Então, são essas pequenas contribuições que, se a gente puder fazer no dia a dia, lá na frente, nossos pacientes vão estar ganhando com isso, né? É isso aí. Muito bem. Bom, Gustavo, olha só, sua aula foi espetacular. Não tem mais perguntas. Isso aí, pessoal. Já é a segunda vez que você colabora conosco. Você pode estar certo que você vai voltar ainda a colaborar. Você tem muito a nos ensinar aí, a dividir com a gente. Eu só posso te agradecer muito e te encorajar, não é, a que você continue aí nessa sua linha profissional, adquirindo cada vez mais conhecimento, mas nunca se descuidando da parte humana, que eu vejo como é que é a sua relação médico-paciente, eu vejo como é que é a sua relação com os colegas. Então, que você continue sempre nessa linha aí que eu desejo. Obrigado, Almir. Obrigado, pessoal, pelo tempo. Aí eu sei que o tempo de todo mundo é escasso e ficar aqui 1 hora ouvindo um assunto tão específico é uma honra para mim poder ter uma sala cheia aí. Obrigado, pessoal. A doutora Ruth só colocou, Gustavo, que seria interessante um trabalho comparando o teste de sensibilidade ao contraste. Concordo. Seria bem interessante mesmo, porque a gente poderia ver bem até diferenças de técnicas, mas também o quanto que esse paciente ganha de qualidade visual, que é isso que a gente vem abordando e que eu vejo na prática, mas eu não consigo mensurar. Tem alguns trabalhos já publicados nesse tema, mas é algo também interessante. Legal. Isso aí. Gratidão. Obrigado, por boa noite, pessoal. Até mais. Obrigado tchau, pela atenção. Até a sessão de agosto, se Deus quiser. Combinado. Até Grande dia 17 abraço. de agosto e nos encontramos lá, se Deus quiser. Boa noite a todos. Obrigado, Boa Gustavo. noite. Obrigado, tchau. Beijo, tchau.